Oi, eu sou a Milena Faria Fintori e bem-vinda ao seu canal de Vida Inteligente na Internet. Hoje nós vamos conversar sobre a animação longa mais famoso, mais conhecido do Hayao Miyazaki. Hoje a gente vai conversar sobre a viagem de Chihiro, dos estúdios Ghibli, eu sempre erro, dos estúdios Ghibli, em parceria com a Walt Disney. Antes de assistir, eu joguei a viagem de Chihiro no Twitter e, putz, as pessoas simplesmente amam essa animação de 2001. Eu tô 22 anos atrasada pra assistir ela. Foi indicada ao Oscar. Joguei no YouTube, tá lá Michel Aroucas, Entre Planos, Mikan, todo mundo que eu admiro, babando o maior ovo de A Viagem de Chihiro. Eu falei, vai ser uma experiência catártica. E lá na premissa que a própria Netflix dá é que a Chihiro tá mudando de cidade junto com os pais e acaba errando o caminho, pegando o atalho, vai parar num lugar desconhecido e vive uma aventura. E era o que eu tava esperando desse filme, uma aventura. E eu tô completamente decepcionada, porque tudo que eu tive com A Viagem de Chihiro foi medo, angústia e tristeza. Existe todo um tabu em dizer que não se gosta de coisas que são consagradas na cultura pop, né? Quem não gosta de Star Wars? Star Wars é um símbolo legítimo da nerdice no mais alto nível de qualidade. Quem é que não gosta de Game of Thrones? Meu Deus. Quem que não gosta de Friends? Se você observar a minha playlist aqui de resenhas de filmes, eu falei em vários momentos de clássicos, de filmes do Tarantino. Meu filme favorito é Django Livre do Tarantino, eu sou obcecada com Tarantino. Falo de Christopher Nolan, falo de musicais, falo de Chicago, falo de uma série de filmes muito bem recebidos pela crítica, filmes que ensinam história pra gente, falo de Forrest Gump. Então a gente tem essa ideia de que para poder gostar de algo, aquilo tem que ser bom. Tanto que criaram até aquele termo do guilty pleasure, né, do prazer vergonhoso que você tem por gostar de coisas ruins. E só agora Crepúsculo virou cult é que a gente pode dizer que ama Crepúsculo. Eu amo Crepúsculo. Eu amo o Diabo Veste Prada, eu amo As Branquelas. Eu amo De Repente 30, eu amo de chorar toda vez que passa De Repente 30. Então quando você chega nesse nível de entender que podem existir coisas muito boas e ainda assim não te agradarem, é libertador. A Viagem de Chihiro é uma animação muito boa. E ainda assim eu odiei. A Viagem de Chihiro tem um ritmo de animação incrível, onde o plano central, onde os personagens que estão em cena conversando ou dançando ou limpando o chão ou voando estão num ritmo de movimento e de cor tão frenético, tão bem feito, e ainda assim não deixam a desejar, não perdem nada pro fundo, para as pessoas no fundo, para as cores no fundo, para o cenário no fundo, seja para a água, seja para o vento, seja para as casas, seja para os espíritos. É uma animação muito bem feita, é lindo visualmente falando, mas ainda assim eu achei assustador e não sei como é que crianças podem gostar disso. Eu acho que a gente tem essa visão um pouco etnocêntrica, essa alteridade, né, de achar que a nossa cultura é mais civilizada que a do outro, e eu li em alguns lugares que esse templo, essa casa de banho, no qual a Chihiro vai parar nesse mundo espiritual, em que ela não está morta, mas também não é mais um ser humano vivo. E todas as criaturas que entram lá, desde os espíritos, ao Baba, a irmã gêmea do Baba, e o dragão, e os funcionários, o Kameji, todos eles são personagens, ramificações e inspirações de folclore e de criaturas muito comuns no Japão. Então talvez isso não assuste as crianças de lá. Mas eu, como uma criança ocidental, fiquei apavorada de me imaginar vendo os meus pais sendo transformados em porcos, vendo um homem com várias pernas, como se fosse uma aranha, queimando carvão o dia inteiro para aquecer banheiras gigantescas num prédio vertical super alto, onde espíritos chegam à noite para tomar banho. Porque os espíritos são horríveis, são gosmentos, são gigantescos. Muitos não falam. São literalmente monstros. E a Chihiro é lançada naquele meio de sem certeza se vai ver o pai de novo. E a maneira como ela tenta escapar quando ela tá subindo para conhecer o Baba para pedir emprego, é uma angústia. Você fica o tempo todo com medo dela morrer, com medo. E eles estão o tempo todo dizendo, ela é uma inútil, vamos fritar, esse cheiro de humano é gostoso. E parece terrível. Eu lembro de quando eu era pequena, que eu vi um filme com Macaulay Culkin, que eu nem sei se vi ou se sonhei. Eu sei que ele entrava na biblioteca, num tipo de mundo fantástico, ele virava um desenho animado. E as imagens do teto
as pinturas do teto caíam sobre ele, engoliam ele, ele entrava naquele mundo. Eu senti um pavor tão grande de me imaginar nessa situação, despregada da realidade, num contexto tão terrível, com tanta dor, e a Chihiro não tem tempo nem de viver aquele luto, de viver a percepção do que ela fez, porque ela vira uma escrava do nada. Começa a ter que recepcionar espíritos monstruosos e dar banho nesses espíritos. É uma história terrível. E quando você se apega a personagens como o Haku, eles subvertem tudo e você acha que o Haku pode ter sido irmão da Chihiro, ou que o Haku pode ter sido um amiguinho da Chihiro no mundo normal, você descobre que ele é só o Rio. E termina na promessa de que eles vão se reencontrar, mas você não vê esse reencontro. Tem vários personagens que são inseridos que você não sabe o que aconteceu com eles. O Baba, o que acontece com o Baba, a irmã do Baba? O que acontece? O que acontece com a Lin, que ajudou a Chihiro durante toda a trajetória? Não é finalizado. Como que a Chihiro descobriu que os pais dela não estavam ali, que aquilo era uma pegadinha? Se momentos antes ela estava chorando porque entendeu que não reconhecia mais os próprios pais entre os outros porcos. O Miyazaki não se importa em quebrar regras que foram estabelecidas. Como, por exemplo, o fato do Haku voar com a Chihiro. De fato, é um filme que fala sobre amadurecimento. A Chihiro que a gente observa no primeiro ato, teimosa, medrosa, com raiva do desvio dos pais, com raiva de estar mudando de cidade, com raiva de estar mudando de escola. Não é a Chihiro que termina ao fim do longa sendo a heroína da própria história. É um filme sobre amadurecimento, mas eu tive a impressão de que o filme não ia a lugar nenhum. O que acontece? O que acontece nesse filme? Você não consegue entender onde é o meio, onde é o fim. É um roteiro estranho. E me passou muito medo. O tamanho da cabeça do Baba. São umas coisas estranhas. Eu me decepcionei muito. Muito. Não gostei da Viagem de Chihiro. Mas está disponível na Netflix, se você quiser assistir. Ou se já tiver assistido, me diz o que você acha.